Hoje a aula ele é sobre teontologia. O que seria teontologia? Doutrina acerca de Deus. Tá. Primeira pergunta que eu quero que vocês respondam é: quem é Deus e qual a importância que ele tem na sua vida? E aí? Quem é Deus para você? Uma pergunta. Pra vocês responderem aqui. O que vem na sua mente quando você pensa quem é Deus e qual que é a importância que ele dá no seu dia a dia? E aí? E aí, Oliver? Quem que é Deus pra você? Eu tô pensando. Pra mim, cara, Qual que é a importância dele na sua vida? O que ele muda? eu tava vendo no caderno de seminário, no caderno de seminário, que eu tive essa matéria, né? Tava me lembrando. E aí, um dos tópicos lá que eu escrevi na aula é que quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E isso é importante, porque nós sabemos onde nós estamos, o que somos, qual é o nosso devido lugar. Isso influencia como nós vamos viver, nosso comportamento, nossas ações, como Certo. podemos pensar e tudo mais. Isso. Tá, vamos pegar um pouco mais prático. Então, conhecer a Deus influencia no modo como eu penso, como eu ajo, no sentido de, por exemplo, se eu sei que para Deus mentira é pecado, eu vou evitar ao máximo, lutar para que eu não minta, certo? Se Deus fala tal coisa, eu vou obedecer Ele, eu vou entender aquilo que Ele fala. Agora, a importância que tem disso de Deus é que se eu entender alguma coisa errada acerca de Deus, eles vão mudar toda a minha vida. Então aquilo que eu achava que era errado vira certo, aquilo que é certo vira errado. Eu quero demonstrar um pouco assim, só para exemplificar a importância que você tem de entender Deus e de quem Deus de uma forma matemática, tá? Sou matemático, fiz matemática, tá? Não se assustem. Mas eu acho que isso ajuda, pelo menos me ajudou a entender melhor quem é Deus, tá? Quem é Deus não. Qual a importância que tem de ensinar de aprender as coisas e de entender quem Deus é e aquilo que Ele realmente fala, tá? Vamos lá. Se eu chegasse para vocês e falasse que 1 é igual a 2, vocês vão achar estranho, certo? Vocês vão falar que é mentira, eu aprendi isso na escola, que se eu tenho uma caneta na mão e 2 na outra, elas são diferentes, certo? Mas vamos supor que isso aqui seja verdade, que você aprendeu que isso aqui é verdade. Duas coisas só para lembrar. Se eu tenho, por exemplo, um 5 mais 5 aqui, se eu somar dos dois lados por 2, não faz diferença, certo? Vai dar 7 igual a 7. Então somar o mesmo número dos dois lados dá a mesma. Se eu multiplicar dos dois lados o mesmo número, vai dar a mesma coisa, certo? Vai dar aqui 10 e aqui vai dar 10. Então eu posso pegar e manipular e fazer outras coisas, tá? Só para a gente continuar na ideia matemática, porque tem muita coisa que eu aprendi em matemática que é de manipulação que você vai vendo, né? Então tá, como 1 e 2 são números diferentes, eu vou chamar eles de A e B, tá? Porque eu estou demonstrando uma diferença, mas que ainda assim é igual. 1 é 1, 2 é 2. Tá, para isso, o que eu vou fazer então? Para provar que isso é verdade. Que 1 é igual a 2, realmente. Vamos lá, se eu multiplicar por A dos dois lados, mesma coisa, não muda nada porque eu multipliquei dos dois lados. Aqui fica A ao quadrado e aqui fica B vezes A, certo? Se eu subtrair dos dois lados o mesmo número, também não muda nada, porque dos dois lados eu só estou subtraindo, qualquer coisa a gente corta isso. Fica assim, certo? Subtrair dos dois lados é a mesma coisa. Se você falar que não está entendendo, calma que eu já vou chegar lá. Eu entendo matemática para tudo, tá? Mas ó, vamos lá. Tá,
Quando a gente fala A quadrado B quadrado, isso aqui é uma progressão aritmética, tá? E o que acontece aqui? É a mesma coisa de eu falar que A menos B e A mais B. E aqui eu posso isolar o B, vai ficar B, A menos B. Se eu multiplicar os dois aqui, vai dar B vezes A menos B quadrado. Vai dar a mesma coisa aqui. Só estou separando o que já existe, o que já tem. Tá? Se vocês que eu já expliquei isso, vocês não falam nada, viu? Ó, beleza. O que eu posso fazer aqui? Daqui eu já tenho duas coisas iguais, que eu posso passar dividindo com multiplicação aqui e aqui e cortar elas. Então fica, por exemplo, A menos B e aqui fica A mais B. Deixo o B desse lado, passo isso pra cá e divido isso, tá? Como eu passei isso pra cá e os dois são idênticos, eu posso cortar, não é? Normalmente a gente faz. A gente corta isso com esse. Vai dar 1 e fica aqui no final A mais B, que é igual a B. Só que A é B, a gente falou lá. Então é B mais B, que é igual a B. É 2B, passo B dividindo, 2 é igual a 1. A gente chegou numa prova em que eu mostrei que 1 é igual a 2 e eu mostrei que ao contrário também é verdade, porque 2 também é igual a 1. Então eu cheguei nesse resultado. Então eu posso falar que 1 é igual a 2 e aquilo que você vê na sua vida é sem sentido? Então como é que você tem ideia de proporção de dinheiro, que R$1 é menor do que R$2, que R$2 vai valer mais que R$1? Como é que eu chego nisso? Onde é que está o erro nisso? Porque a gente sabe que se eu pegar uma caneta, duas canetas são mais, são 2 unidades. Mas como é que eu sei que isso é verdade? O erro, eu não vou esperar que vocês saibam, tá? O erro ele se encontra nisso daqui. O que acontece? Quando eu falo A menos B aqui e passo dividindo, eu estou falando que A é igual a B ali também. Então aqui é uma divisão de 0 sobre 0. E aqui, por exemplo, seria, sei lá, 2B. E 0 sobre 0 é uma determinação que a gente não sabe o que é, e uma definição que na matemática não existe. Não existe não é a palavra certa, mas é indefinido, a gente não consegue continuar, a gente não sabe o que vem a seguir. E da mesma forma que... Então qual que é essa ideia? Se eu consigo provar que 2 é igual a 1 através de às vezes como é que eu posso dizer? Uma falta de conhecimento ou não se ligar em uma coisa tão pequena de A menos B igual a 0, que divisão de 0 não existe, vocês esperam que eu, como matemático, entenda e saiba explicar. Afinal de contas, eu estou dando uma aula sobre Deus e eu estou usando matemática, vocês vão esperar que eu saiba explicar onde é que está errado e por que está errado. Mas agora, quando vocês falam de você é um cristão, você ama a Deus, só que você não conhece o Deus que você ama, qual que é a implicação disso na sua vida e nos outros ao redor? Se eu como matemático não soubesse explicar isso, vocês iam achar faculdade de matemática é coisa de louco. Vocês ainda acham isso, óbvio. Mas faculdade de matemática, você vai falar, é coisa de louco, o pessoal estuda aquilo que ninguém sabe, que não faz sentido nenhum. Não, eu acabei de mostrar que tem sentido. Mas se você como cristão e alguém pergunta para você quem que é Deus e por que ele é importante na sua vida, o que ele muda, e você não sabe explicar de forma coesa do porquê que Deus é importante na minha vida, o que seria Deus é amor, o que seria Deus é justo e as implicações disso, você como cristão está falhando. Você não consegue, você passa uma imagem para aqueles que não são cristãos de que você é louco, que você não sabe que está crendo e só está querendo alguma coisa porque você quer alguma alegria, alguma satisfação em poder dizer que se eu não conseguir um emprego naquele dia é porque Deus quis, como uma desculpa. E não porque realmente foi a vontade de Deus que você não quisesse aquele emprego naquele dia. Então essa é a importância que a gente tem, não só de aprender a Deus, mas de entender toda a Bíblia e de Cristo e tudo mais que a gente vai vir a seguir no curso, tá? Tá, beleza? Deu para entender? Eu sei que matemática é difícil, vocês não gostam, mas tem seus valores e eu acabei gostando, mas não tanto, tá? Tem coisa que não é muito legal não, viu? Beleza, gente. Vamos lá. Vamos começar então
conhecendo quem é Deus e o seu ser, através dos seus atributos, tá? Vamos lá, pega a Bíblia aí, vamos ler o texto de Romanos 1, do 18 ao 25. Quem achou pode ler. Romanos 1, do 18 ao 25. Gente, eu não falei no começo, mas assim, eu tenho uma dificuldade de falar muito fechada às vezes, tá? E às vezes muito pra dentro. Então, se você não entender alguma coisa que eu falar, pode perguntar, ou faz uma cara de que entender, eu vou tá ligado nisso, tá? Beleza? Vai lá, Romanos 1, do 18 ao 25. Alguém pode ler? Isso. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se úteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso. Esse texto é muito legal, acho que todo mundo talvez conheça, mas a gente vê logo no começo que Deus se manifesta pra gente e a sua criação manifesta a Ele, então a gente se torna indesculpável pelo fato de a gente não glorificar Deus e não adorar a Deus. Então tá, se Deus se manifesta pra gente, a gente precisa separar algumas coisas sobre Deus. Seria o seguinte, a gente tem dois tipos de atributos, que seria, óbvio, calma aí, deixa eu só fazer um adendo. Dois tipos de atributos que nós, como humanos, conseguimos enxergar, tá? Primeiro, os naturais de Deus, aquilo que se envolve o ser de Deus, tá? Primeira coisa que a gente pode falar, Deus, ele é vivo, né? Ele não está morto. A gente sabe que ele está presente aqui, que ele reina sobre tudo, ele pensa, ele age e faz tudo de acordo com a vontade dele. E a sua vida, ela é infinita, ela nunca acaba, tá? Outra coisa que a gente pode ver, espiritualidade, tá? Deus, ele é um ser invisível, então ele se faz presente em nós, ele nos move a fazer determinadas coisas. Correto? Se tiver alguma dúvida, você vai falando. No começo do versículo a gente vê que Deus se ira contra os homens. A gente já vê uma questão básica de Deus. Ele tem personalidade, ele pensa, ele sente, então ele se ira com algumas coisas, ele se agrada com algumas coisas, ele fica triste com algumas coisas. Então a gente pode falar que Deus tem uma personalidade, tem uma emoção e é isso, né? 4, vamos lá, Deus autoexiste, e esse aqui é um ponto meio difícil de se falar, porque acontece, não tem nada na Bíblia que discuta a existência de Deus. Por exemplo, como é que Deus foi criado,
como é que ele existe? Ele simplesmente existe. Se você pegar Gênesis, você vai ver que Deus já existiu. No princípio, Deus criou todas as coisas. Então Deus já existia antes. A gente não consegue ter uma ideia de como posso dizer? A gente não tem uma ideia de limitação em Deus. A gente não tem, Deus foi criado ali naquela época. Não, a gente não consegue saber. E a gente também não consegue provar que Deus existe de forma concreta e concisa, assim, de você chegar e falar assim, Deus existe por causa disso, disso e disso. Não, ele simplesmente existiu e há de existir. Ele é eterno, sempre existiu e sempre vai existir no futuro. Então você não tem nada que você prove, talvez assim, essa é uma das questões que o ateísmo que fala, é que como é que você prova que Deus existe? Como é que você chega na conclusão de que Deus existe e Ele está movendo as coisas? E ao longo da história, algumas pessoas, elas, por razão, chegaram a conclusões de que Deus existe. Talvez, tem 4 modos, assim, se você está no livro Doutrinas Básicas, ele mostra 4 modos. Que uma cosmologia, que é a ideia de causa e efeito, se existe algum efeito, porque teve uma causa. Se você hoje tem dor de cabeça, é porque alguma coisa aconteceu com você, alguma coisa tem causado. Então, se existe alguma criação, alguma coisa causou essa criação. E essa causa só pode ser Deus, porque ela é inexplicável e perfeita, porque a criação é perfeita, poder ilimitado, porque foi tudo muito rápido, as coisas muito, como é que eu posso dizer? Muito grandiosas, assim. Montanhas, pessoas complexas, animais, complexidade incrível, mar, peixe, céu, tudo muito complexo, tudo muito misterioso, porque você não sabe a causa. Alguns falam Big Bang, mas você não consegue chegar uma resposta de que o Big Bang está certo. Na teoria, né? Mas que também tem outras de teontologia que mostram a ideia do design perfeito, né? Daquele que criou tudo e que as coisas são organizadas e só uma mente brilhante consegue pensar alguma coisa super organizada para se ver. Eu tenho um amigo meu que faz medicina e ele fala assim que se você crê em Deus e faz medicina, muitas das coisas, às vezes na área de saúde também, são inexplicáveis e são incríveis a complexidade, como perfeito é o ser humano, de como tinha que ser 5 dedos, tinha que ser 5 dedos no pé para dar firmeza, e qualquer coisa que tirasse desmoronaria o homem do jeito que ele deveria ser. Então a gente tem essas ideias e tem outras de ideia moral, de que se você hoje entende o que é certo e errado, é porque alguma coisa tinha sido implementado no seu coração de que um é certo e outro é errado. Você não fica indiferente a fazer de tudo. Alguma coisa você vai achar que é certo, outra coisa você vai achar que é errado. Você vai olhar para alguém e vai falar assim, o que você está fazendo é errado. Por quê? Porque eu acho, alguma coisa nos move a buscar o que é certo e buscar o que é errado. E essa coisa só pode ser Deus, que implementa a sua imagem e semelhança, e que a gente hoje erra, porque a gente peca, e isso foi tudo quebrado, certo? E tem um outro lá de ontologia, mas quem quiser ler, procura mais sobre isso, tá? Quinta coisa que a gente pode falar sobre Deus é que Ele é eterno, né? Se Ele não morre, Ele é eterno, tá? Eu sei que essa parte é meio monólogo, mas a gente vai chegar mais à frente, tá? Tá, a gente tem 3 coisas que Deus é que todo mundo conhece: onisciente, onipotente e onipresente, tá? O que seria onisciência? A gente pode falar, sabe tudo. E onipotência? Pode tudo. E onipresença? Tá, e o que essas 3 coisas te mudam, assim? O que elas causam na sua vida?
Tá. O que essas 3 coisas causam na sua vida? Por que elas mudam quando você entende que Deus está sempre presente, que Ele sabe de tudo, que Ele tem poder de tudo? Eu não posso esconder Deus. Não pode esconder nada dele. Então Ele sabe todos os pecados. O que a onipotência faz com a gente? Ou nos move? Entender que Deus pode tudo. Entregar tudo para Ele. Oi? Entregar tudo. Entregar tudo para Ele. O que mais que a gente pode fazer? O que nos move mais? Talvez se você tem algum amigo que está doente, se orar para que Deus cure. Se você sabe que Deus é ciente de tudo, você pode orar pedindo para que Deus te ajude a melhorar a sua vida. Porque Ele sabe todos os seus pecados e conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Então você pede para Deus ajuda nisso. Se você sabe que Deus é presente, eu sei que aqui Deus está. Mas eu preciso deixar algumas coisas muito claras. Não é porque Deus é presente que significa que Deus é tudo. Que a cadeira é Deus, que a árvore é Deus, que a parede é Deus. Deus ele está aqui, mas Ele não é tudo. Deus é Deus. Senão acaba entrando em um panteísmo de que a árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. E aí depois a gente já tem vários índios que adoram o sol. Então você vê que é muito essa ideia de que se tudo é Deus, você vai ver lá na Grécia tinha o Deus do sol, Apolo, que por sinal o nome do filho do Mário. A gente tem Zeus, que é o Deus da ira, se eu não me engano. Então, Zeus. Não, é que ele tem um raio de trovão, mas o Deus ele é outro. Ele é o líder dos deuses. Ele é o líder dos Ele é o deuses. governador do Olimpo. É. Mas eu acho que ele seria o Deus da ira, se eu não me engano. Mas você pega algumas coisas e o pessoal vai vendo assim, existe um Deus e vai dando nome para cada um. Então você tem o Deus do Sol, você tem o Deus da Lua, o Deus do Mar, o Deus da Grama, Gaia, e por aí vai. E o pessoal vai acreditando porque você vê que, da mesma forma como a Bíblia fala, que Deus se faz presente em tudo, o ser humano consegue errar nisso. De que, peraí, Deus está presente, eles veem que Deus é presente. Deus coloca no coração deles a necessidade de querer um Deus, e eles olham para tudo e pensam, tudo é Deus, e cada coisa é um Deus, e vai separando cada um deles. E então você tem índios e por aí vai, tá? E a última coisa que é a mais, talvez, legal, na minha opinião, é a imutabilidade de Deus, tá? Deus ele não muda, tá? Vamos lá em Tiago 1,17. E imutabilidade de Deus é um negócio que nos pega mas nos conforta de uma forma incrível. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com as sombras inconstantes. Deus ele não muda, ele nunca vai mudar, e seu poder se move na gente, ele se faz presente com a gente, ele conhece a gente, ele é eterno, sempre vai estar, todo momento da sua vida, ele tem personalidade, ele se ira daquilo que você faz, ele se agrada daquilo que você faz, ele também se entristece daquilo que você faz. Essa é uma parte da questão do ser de Deus. É meio óbvio, né? Quando você pensa nisso. É óbvio que Deus é eterno, é óbvio que Deus é vivo. Se ele vive e nunca morre, é eterno. Então se ele é eterno, a gente também pode falar que ele é temporal, ele está fora do tempo. Ele não está na limitação de dias, de datas, não, ele sempre está lá. E ele sabe de tudo que aconteceu e o que vai acontecer lá. Então, Deus, ele tem infinitos atributos, mas isso é o que a gente consegue enxergar sobre o ser de Deus. Óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá? Vamos lá. Agora acerca de atributos morais de Deus, tá? Vamos lá, santidade. Peraí, antes disso, vamos pegar um texto de Êxodo
Êxodo 34, do 6 ao 7, tá? Quem achou, pode ler aí. Êxodo 34, do 6 ao 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Beleza. Vamos lá, o que você vê de Deus aí? O que ele é? Uma questão moral aí. O que Deus é? Misericordioso. Misericordioso. O que mais? Bondoso. Bondoso, tá? O que mais? Paciente. O que mais? Ele não perdoa ele não seria que ele é justo, né? É Ele justo. não perdoa o O culpado culpado. Justo, de né? qualquer forma. Ele não ignora, né? Isso, não ignora. Culpado. Aquilo que você fez de errado, você vai pagar por isso. Não vai passar a mão na sua cabeça. Sim. Vamos lá, o que mais que a gente consegue ver? A gente pode falar que Deus é amoroso, cheio de amor, né? Deus ele é amoroso. Opa, caneta errada. O que mais que a gente vê? Essa palavra pode ser usada, mas aqui no 7 fala que visita a iniquidade dos pais, né? A palavra visita, que ele age, que ele tem ação aqui na terra. Ah, Presente. presente, tá. Envolve onipresença, mas a gente consegue chegar em um outro atributo. Uma questão moral. Fiel, tá. Fiel é. A fiel é quem? Fiel é quem? É ele mesmo. Tá? Então, Que- aquele hino, tu és fiel a mim, não tá errado. É. Olha, eu não vou chegar muito nesse assunto, mas às vezes o modo como um cara escreve é muito errado, tá? Tá, o que mais que a gente pode falar? O que você falou mesmo, né? Ele se faz presente. Mas quando ele se faz presente, ele faz de que forma? Ele se faz presente misericordioso, bondoso, paciente, justo, amoroso. O que mais que a gente consegue ver? Sua presença. Se ira. Isso tem a ver às vezes com emoção, talvez a personalidade de Deus. Mas a gente pode falar que Deus é soberano sobre tudo. Porque se ele faz presente e ainda assim ele é justo a ponto de não desculpar aquele que é culpado, ele é soberano, ele ordena as coisas. Quando ele demonstra misericórdia, é uma ordem dele, uma soberania dele, certo? Então a gente tem que Deus é soberano também. Quando a gente pensa nessas 7 coisas aqui, que eu consigo listar nesse versículo, a gente conhece muito sobre Deus. De que ele é misericordioso. O que é misericórdia? Você ter uma compaixão, um amor pelo miserável, né? Um amor pelo miserável. Em forma prática, como é que você demonstra misericórdia com alguém? Você não come ela proporcionalmente ao que ela merece. Então, por exemplo, quando a gente tem um texto de Efésios 2:8, que diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isso é misericórdia? Misericórdia? Não castigar o homem? A
Gente, eu preciso ser sincero que assim, misericórdia é não punir. Mas agora salvar o homem é outra coisa. É graça. Então Deus ele é gracioso também. Por que eu falo que é diferente? Porque a gente tem vários versículos que falam que a misericórdia de Deus se renova cada dia, que Ele sabe o seu pecado, Ele conhece tudo que você faz e Ele não deposita a ira dele no momento que você faz. O fato dele não descarregar a ira dele no momento que você peca já é uma misericórdia de Deus. Por isso que todas as manhãs, todo momento, Deus renova a misericórdia dele. Agora, o fato de Deus pagar por aquilo que você merecia ser tomado, merecia ter recebido, a ira dele, não é um ato de misericórdia, mas um ato de graça, favor imerecido. Que se você olhar, parece que se contradiz com justiça. Afinal de contas, você está pegando uma coisa merecida, né? Mas como é que a gente concilia graça e justiça? Como é que pode existir graça, um favor imerecido e justiça ao mesmo tempo? Alguém pagando por isso. Então, houve justiça, precisava ser pago, e a graça de Deus não se demonstra somente na salvação, mas quando Deus envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. Por quê? Porque Deus, por mais que a gente separe essas coisas em palavras, em certas coisas, Deus é infinitamente tudo isso. E você vai falar assim, mas cada pessoa é mais uma coisa do que outra. Cada pessoa, somos limitados como criatura. Mas Deus não é uma criatura, Ele é um Deus infinito e que tem poder infinito e que é infinitamente tudo isso. E você vê que essas coisas elas são ligadas umas nas outras. A fidelidade de Deus se demonstra no fato dele também ser justo. Por quê? Ele é fiel àquilo que ele pôs que é errado. Ele é fiel à sua justiça. Mas ele é fiel também à sua misericórdia, que ele diz: não vou mais destruir o mundo com água, que ele fez com Noé. E é uma fidelidade que pôs. E a gente pode ficar tranquilo que não vai chover da mesma forma que choveu para eles. A gente descansa nisso, porque a gente sabe que Deus é fiel, Ele não é homem para mentir. Ele é bondoso conosco. E isso demonstra também a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que é bom. Mas a misericórdia também se demonstra no amor de Deus. Porque foi por amor a nós que Ele teve misericórdia. Agora a gente tem uma pergunta bem importante, que talvez é importante para nossos dias. O que é amor? O que é amor? O que se diz de amor hoje? Em filme, lá fora? Vamos pensar no filme de romance. O que se mostra de amor? O que é amor no filme de romance? Meio difícil de responder essa pergunta. Só mostrar afeição com outra pessoa. Mostrar afeição, Mostrar carinho, respeito. respeito. Mas, óbvio, é importante, isso faz parte do amor. Mas assim, se você vê nos filmes de romance, acho que tem sempre aquela frase de tipo, amor não se escolhe, amor acontece, de, sei lá, é que minha mãe gosta de ver filme de romance, ou será de romance. Então assim, chega uma hora que você fica até enjoado de tanto romance que o negócio é. Ao ponto de a pessoa chegar e olhar para um cara e falar, nossa, é esse que eu vou casar. Por quê? Porque ela teve uma paixão na hora e a pessoa já acha que é amor. Mas se Deus é amor, e o amor de Deus se mostra quando Ele envia o seu Filho para nos salvar, o que é o amor então? Amor e sacrifício. Amor é sacrifício. Amor, em outras palavras, é uma decisão. Você decide amar. Porque Deus se ira com você, se desagrada com você e se entristece. Mas ainda assim Ele te ama ao ponto de ter misericórdia, de não fazer você pagar pelo seu pecado no momento que você peca. E além disso, Ele
é gracioso a ponto de enviar o seu filho e nos salvar. Então, quem define o que é amor não é o filme que você assiste na TV, não é aquilo que seus pais falam, mas é aquilo que Deus é e aquilo que Ele demonstra através do seu amor. Então, quando Ele enviar um sacrifício de enviar o seu filho, eu vou perguntar: você que tem filho, Mário, você enviaria seu filho para salvar Meus inimigos? seus inimigos? Eu mataria todo mundo. O normal é matar. O Mário não é Deus. Mas não é Deus, velho. Exatamente. Eu acho ainda bem também. Ainda bem. Mataria também. Mas você vê que quem define o que é amor não vai ser os seus filmes. Quem vai definir o que é fidelidade não vai ser aquilo que você chega com a razão. Porque muitas vezes o que acontece é assim: encontrei a resposta sobre o que é amor, só falta achar o versículo. E você fica nessa. Encontrei a resposta do que é ser fiel, só falta achar versículo para isso. Você começa a colocar as suas coisas, o que vem na sua cabeça. Você sendo um falho pecador, que foi criado por Deus e que é limitado, que precisa de Deus para entender as coisas, porque não se engane, não é porque Adão foi criado no começo que significa que ele sabia de tudo. Não, no começo de Gênesis, Adão foi criado e ele conversava com Deus, tinha intimidade com ele e era muito bom. Ou seja, Adão aprendia com Deus dia após dia. E conhecer a Deus é uma coisa que a gente sempre vai fazer. Por quê? Porque se eu entendo que Deus é infinitamente cada uma das coisas, e cada uma dessas coisas elas são ligadas, pode ser que tenha atributos que eu não consigo entender aqui de Deus, mas que à medida que eu tenho a intimidade com Deus, eu vou caminhando e vou entendendo mais e mais. Por quê? Um exemplo simples que a gente deu agora, talvez na cabeça de alguns, misericórdia e graça é a mesma coisa. Mas não é. Misericórdia é o fato de Deus não querer castigar o homem. Agora, a graça é você fazer o amor, fazer um favor imerecido para alguém que merecia ser castigado. Mas por que ele merecia ser castigado? Porque ele é justo e ele não desculpa os inculpáveis. Mas ele é paciente com a gente, porque ele sabe que a gente peca e a gente precisa ser mudado. Mas ele demonstra o amor através da paciência também. E ele demonstra a fidelidade com a gente quando ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel a ele mesmo. Então é por isso que a gente pode ficar tranquilo e saber que quando a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo, eu posso me tranquilizar e saber: glória a Deus por isso. Porque eu tenho um Deus que é grande, que é fiel, é bondoso e que é soberano sobre tudo. Isso é um negócio que a gente não chegou ainda, mas eu vou chegar agora. Soberania. Não chega não. Tem um ponto que é interessante que a gente precisa tratar muito hoje, que antigamente não era tão comum. Assim, acontecia, mas era mais embustido e tal. Antigamente as pessoas pegavam alguns versículos e distorciam eles, mas partia da Bíblia. Hoje está muito claro que as pessoas elas escondem a Bíblia, saem correndo a maior parte possível e criam os pensamentos delas sobre Deus. Sim. Não emerge de Deus para ela, vai dela para Deus. E aí ela cria expectativas gigantes. Não, porque Deus é assim. Aí você pergunta: onde você aprendeu isso? Às vezes você pergunta para uma pessoa recém-convertida. Ela nunca leu a Bíblia inteira, mas ela tem expectativas incríveis para Deus daquilo que ela quer. Aí você fala: mas de onde você tirou isso? Não, porque eu vi, porque eu ouvi. Não, é a sua própria vontade. Você pode até ter ouvido em algum lugar, mas quando você vai filtrando pelos atributos de Deus, você percebe que muito do que você espera tem a ver com o que você deseja e não com o que o próprio Deus diz. E Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Sim. Ele tem compromisso com a palavra e com a verdade dele. Fiel a ele mesmo. Então, essa fidelidade a si significa que ele está comprometido a nos frustrar na nossa própria vontade que vai contra dele. E muitos de nós sofremos muito, e durante muito tempo, porque a gente cresceu ouvindo aquela ideia: eu quero a vontade do Senhor para a minha vida. Aí você pergunta: qual é a vontade do Senhor? Não sei, mas eu quero.
É quase místico, né? É. Eu vou orar um dia, eu vou jejuar, vou conversar com o pastor e de repente vai aparecer um letreiro luminoso. Você precisa fazer tal curso, você precisa se exercitar, você precisa dormir mais. E não vai acontecer isso. Nós criamos isso. Deus ele deixou claro na palavra e deu o Espírito Santo para entender pela palavra o resto. Mas a gente criou esses mecanismos, né? E muitas vezes nós não percebemos que é isso que nos frustra. Não é Deus não cumprindo. Sou eu querendo que Deus cumpra o que eu quero. Isso, você se frustra com a fidelidade dele com ele mesmo. E você não quer saber o que ele fala. Você só quer saber o que você pensa. Eu não falei aqui antes, mas tudo isso aqui, se você juntar, você vai chegar em santidade de Deus. Porque se ele sabe que é bom, ele só faz aquilo que é bom. Eu não falei antes, mas agora a gente pode voltar nesse assunto. O que o fato de ser santo influencia os outros atributos de Deus? Por exemplo, a onipotência, eu entendo que assim, Deus pode fazer qualquer coisa, ele é ilimitado. Mas ele não pode mentir, ele não pode pecar. Porque ele é santo, ele é bom. Ele nunca vai fazer o que é mal. Ele é separado do mal. E a gente precisa entender que pecado, definitivamente, foi algo que Deus não criou. Tá? Agora, soberania. O que seria Deus ser soberano? Está no controle de tudo, tá? O que mais que a gente pode falar? Tá, o que o fato de ser está no controle muda? Quer dizer que ele pode mudar os canais na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Pensando em controle remoto. Então as coisas acontecem do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do modo que ele quer. Então se você está aqui, é porque Deus queria. Então assim, tem uma frase que muita gente fala, que eu acho muito comum até na igreja, o pessoal todo dia falar, sabe? Você vai pra igreja, você tem um culto legal, aí você chega em casa e fala assim: nossa, eu acho que aquela pessoa devia estar no culto, aquela pessoa devia estar vendo. Não, quem devia estar vendo o culto era você. Agora, se essa pessoa realmente precisasse, é óbvio que a pessoa às vezes precisa ouvir a palavra de Deus, mas se ela realmente precisasse ouvir aquela coisa, Deus ia fazer que a pessoa fosse lá. Você vem à igreja porque Deus te move de vir na igreja. Mas está gravado, você pode mandar para ela também. Exatamente, você pode mandar para ela. É uma ferramenta. Mas assim, no mundo que não tinha gravação, é porque o duro de gravação é que, pô, quem que vai assistir direito gravação, sabe? De culto. É pouca gente que gasta tempo pra rever culto do que foi pregado no domingo. Ou que não foi no domingo e vai assistir o culto. Mas ainda assim, a gente vê um culto e fala: nossa, essa pessoa devia ter vindo. Você fica na cabeça daquela pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa e daquelas pessoas, porque às vezes você vai pensando em mais de um e você se esquece que quando Deus fala, Ele está falando para você. De que Ele está no controle de tudo, você está ali para você aprender. E a gente está falando de coisas que, por exemplo, justiça e santidade se entrelaçam, amor e santidade se entrelaçam, soberania e amor se entrelaçam. Que eu acho que muitas das vezes a gente pensa: nossa, Deus é soberano. Aí a gente já tem a imagem de alguém que foi um tirano, um imperador. Talvez alguém vai pensar na Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que é o imperador, que manda em tudo e faz tudo do jeito que ele quer. Mas ele é pecador, ele é homem e é falho. Mas Deus, Ele é justo, Ele é bondoso, paciente. Ele é todas as coisas da mesma forma que é totalmente soberano. Então tudo que Ele faz está no controle dele. Mas Ele faz o que é bom. Então tudo que acontece é pro bem da gente, daqueles que o amam. Então tudo... esqueci o versículo agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Porque Deus só vai fazer as coisas que são corretas, certo? Vamos lá. Tudo certo sobre atributos? Fala. Não pode confundir com Deus controlador com Deus soberano. Ou são uma coisa? Mesma coisa. Se Ele é soberano e Ele controla todas as coisas, Ele é controlador. Agora, essa é uma questão de que a gente
Trata, né? Porque a gente quer ter o controle da nossa vida, sendo que o controle sempre foi de Deus. Então a gente quer ser Deus no final, que é aquilo que Adão queria ser no começo. Igual a Deus. Igual a Essa Deus. soberania aí, eu acho que é um pouco maior ainda. Ele extrapola o controle. Ah, ele extrapola, né? Ele não é só o controlador. É um Deus Senhor de todas as coisas. Sim. Ele que determinou a linha do tempo, ele o que ia acontecer realmente. Uhum. E cabe a nós obedecermos essa linha, esse vontade dele, entendeu? Isso é soberania que eu acho que é bonito. É. Qual que é a diferença? Tipo, de ser o controlador e criar. O controlador é aquele que, como ele explicou, né? É aquele que determinou que você viesse hoje da igreja, que ela viesse, que fulano não viesse. Uhum. Entendeu? No caso, já o soberano não era aquele que sabia o que acontecia com uma igreja, ou que segundo se fulano na igreja, mas ele já sabe que vai, ele ama tanto ele como você, e já tem um plano arquitetado assim, um plano já montado por ele, para ensinar o que ele precisava aprender em outros momentos. Não vejo diferença. Não, eu também não vejo No final diferença. foi Deus que fez. É que assim, É porque o termo controlador, se a gente entende como pessoa controladora e volta para Deus, aí vai ter a tendência negativa. Mas no final, se ele sabe ou se ele fez, no final ele fez. Ele fez, entendeu? Ele causou, porque ele pode mudar o coração. Se ele pode mudar a vontade e sem vontade a gente não age, sim. então no final foi ele Sempre foi Deus que fez isso. que causou. Quando a gente fala do Deus controlador, dá a ideia de que se ele quisesse, ele simplesmente converteria todo mundo agora. É. A dificuldade é a mesma, né? Ele não faz. Se ele fosse controlador, ele faria. Vou dar a minha visão do que está acontecendo. Então, mas é porque você tem que lembrar que Deus é controlador e soberano, mas ele ainda assim é misericordioso. Não é produção em série, né? Né? Você não pode separar dessas duas coisas. Você tem que olhar para o soberano, Controle misericordioso. você tem que olhar para ele soberano também. Misericordioso. Controladora pecaminosa. Exatamente. Porque Deus ele não te controla de fora para dentro, igual as pessoas tentam fazer. Ele te controla de dentro para fora. E por amor. Sim. Então ele muda a sua vontade. Senão a gente nunca oraria para ninguém ser convertido. Senhor, muda o coração daquela pessoa. Se ele não faz isso, ou seria errado, seria imoral orar para Deus mudar o coração Sim. de alguém, porque ser controlador é algo ruim. Uhum. Quando a gente estudou no seminário sobre a soberania de Deus, uma coisa que ficou bem clara, que eu consolidei, é aquela ideia de que Deus não é restrito por nada, só por si mesmo. Então não tem nada fora de Deus que o diminui, que o restringe, que o impede, que faz com que ele mude ou desvie o caminho. Sim. Deus ele é irrestrito. A única pessoa que diz para Deus não é ele mesmo. Ele fala não porque eu não quero. E ele não precisa falar para ninguém por que não. Às vezes ele fala, não farei isso por causa disso. Mas outras vezes não. É simplesmente não vou fazer porque eu não quero. Sim. O problema é nosso. Sim. Dúvida ou não entender. Para ele não tem problema. Para ele tá. Porque a gente tem que lembrar que assim, Deus também é sábio, ele sabe de tudo e ele sabe o que é melhor pra gente. Então, se ele é soberano, ele fez aquilo dali, aquilo é melhor pra mim. Talvez a gente às vezes fica chateado com, por exemplo, a igreja, que às vezes a gente pensa, nossa, queria ter mais gente aqui. Eu queria que fosse tal pessoa que estivesse nesse local, nesse ministério. Mas não é. Se Deus colocou aquela equipe pra você estar junto, pra você fazer junto, que era da vontade de Deus, e é o melhor pra você. Você vai aprender com isso e no final todas as coisas são boas. Tudo coopera pro bem daqueles que o amam, tá? Certo, atributos, ok? Gastei muito tempo nisso, demais. Vamos lá. Segundo ponto e terceiro, eu vou tentar passar rápido, até porque eu acho que talvez com os atributos fique mais claro, tá? Trindade, tá? Vamos lá. Trindade. 3 coisas importantes, tá? Sobre a Trindade. Deus, ele existe em 3 pessoas.
cada pessoa é Deus. E cada pessoa é Deus. E essas três pessoas, elas têm papéis distintos. E o último, mais importante, 4, há só um Deus. Tá? Gente, ó, primeira coisa, Trindade não está escrito na Bíblia. Não tem nada escrito na Bíblia sobre Trindade, a palavra Trindade. Mas a gente consegue chegar de que Deus ele é trino. Agora, essas 4 coisas a gente não pode esquecer nunca quando for pensar em Trindade. E, obviamente, lembrando, a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a nossa. Então você vai tentar olhar para a razão isso, você não vai chegar numa resposta razoável, tá? Você não vai chegar num conceito de que é isso, e o nosso versículo-chave para isso e para o resto vai ser Deuteronômio 29, que o Oliver estava me zoando ontem disso, mas não tem versículo melhor para a gente chegar nisso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. O que foi revelado para a gente? Que cada pessoa ela é Deus, de que Deus existe em 3 pessoas, que eles têm papéis distintos, mas que há só um Deus. A gente vê a Trindade desde o começo em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Plural, mais de uma pessoa. A gente sabe que cada pessoa é Deus, e a gente vai separar isso quando a gente vê, por exemplo, que Jesus... vai dar um trabalho escrever. Quando a gente pensa que Jesus, ele era Deus, morreu, veio por nós, e ele morreu no nosso lugar. O que foi depositado em Jesus? A ira de Deus. E a ira de Deus é infinita. Somente o próprio Deus poderia suportar a ira que deveria ser castigada nele. A gente tem versículos de Isaías que fala que Deus se agradou em moê-lo. Pesado esse versículo. Mas que somente o próprio Deus é que poderia vencer a morte. Tinha que ser o próprio Deus. Não poderia ser menor. Então já cai a ideia de unitarismo, de que são 3 deuses e um menor que o outro. Então Deus Pai é maior, Deus Filho é menor, Deus Espírito Santo é menor ainda, porque o Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo, e o Pai também envia o Espírito Santo. Então Deus é maior e o resto é menor. Não, para Jesus ter sobrevivido aquilo ali, ele tinha que ser o próprio Deus, porque senão ele não ia vencer a ira de Deus. Porque se Deus é maior e a ira dele é infinita, Jesus não ia sobreviver aquilo dali. Então Jesus tinha que ser o próprio Deus. Agora quando a gente pensa em Espírito Santo, em que o Espírito Santo vem e habita em nós, transforma o nosso coração, nos santifica, ele precisa ser o próprio Deus para nos santificar. Ele precisa ser santo. Para ele habitar em nós e nos salvar, ele tem que ser o próprio Deus para nos salvar e habitar. Senão ele seria só alguém que ajudava. Certo? Então tá. Ficou claro isso? Beleza. Agora vamos pensar assim. Talvez você já tenha visto várias ideias sobre Trindade. A ideia do ovo. Quem mais já viu alguma outra ideia? Água. Da água? Essa eu nunca ouvi. Porque agora a gente já descobriu mais estados da água, mas quando eram 3. Antigamente era muito claro. Sólido, gás, líquido e gasoso, né? Da água. Tá. A gente toma muito cuidado, porque às vezes a gente pega para ensinar essas coisas e elas são criação, e a criação nunca chega perto daquilo que Deus é. Elas simplesmente ilustram, tá? Um modelo muito bom que eu tenho lido com o livro das Coisas da Terra, quem quiser comprar esse livro, muito bom, ele traz a ideia de um modelo psicológico. Qual que é a ideia? Eu vou dar aqui só para minha colinha aqui, tá? O Pai, sendo o próprio Deus, cria... Não, peraí. Não, aqui ó.
modelo. Na divindade há um Deus em sua existência direta, Deus Pai. Deus como autorreflexo e contemplação de si mesmo, Deus Filho. E o amor de Deus e o gozo de si mesmo, Espírito Santo. Então Deus sempre existiu, governa sobre todos, Deus Pai. Ele enviou o Filho, ele enviou o Espírito Santo, ele é soberano. Tá, Deus Filho como autorreflexo. A gente tem várias ideias, por exemplo, Jesus é a imagem de Deus, é santo como Deus, e ele é contemplação do Pai, esplendor da glória. Pode pegar lá Colossenses 1, vai estar muito bem claro sobre isso, tá? É Colossenses 1, 15. Ele é a imagem de Deus, representação de Deus, vamos lá. Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O próprio Filho é Deus, Ele é a imagem de Deus. Assim como Jesus também fala para os discípulos de que quem vê a mim, vê ao Pai. Então, você quer entender quem é Deus, conhecer melhor quem é Deus? Conheça Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Agora, o Espírito Santo, ele é relacionado aqui ao amor e alegria, porque muitas das alegrias da vida, o amor que é derramado, o amor de Deus, ele é derramado em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, quando a gente tem versículos que falam que Deus habita em nós, que o amor habita em nós, que o Espírito habita em nós, são como se fossem diferentes maneiras de dizer a mesma coisa. De dizer que o Espírito Santo habita em nós, de que Ele é o próprio Deus, de que a alegria de Deus está na gente, com o amor de Deus depositado na gente. Ficou meio claro isso? Deu para entender bem? De que o Espírito Santo é o amor dele, Jesus é o Filho, a imagem. Tá. Então a gente tem bem claro de que Deus Pai, cada um vai ter uma função diferente nisso tudo. Porque Deus Pai, Ele envia o Filho. Então isso envolve não somente a questão de ordenança, de soberania, mas veja de uma função daquele que ordena. Deus Filho é aquele que executa, que morre no nosso lugar, nos purifica. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós, nos transforma, nos salva, nos santifica. Então isso nos leva a uma questão bem clara, de que o seu chefe, ele é melhor que você? Não. Isso talvez é uma questão humana que a gente precisa lembrar. Talvez você vai olhar para Deus Pai como alguém que ordena, e você vai pensar, Deus Pai é maior que Deus Filho. Não, não é isso. Lembrando, você tem que pensar que Deus é infinitamente sábio e que o nosso modo de pensar é moldado pelo nosso pecado. Então, quando a gente pensa que o chefe de trabalho que manda, ele é melhor que quem executa, é uma questão humana nossa, de achar que um é melhor que o outro. De que existem papéis diferentes na Trindade, em que um manda, o outro executa e o outro completa. Ele santifica. Os três são importantes. Jesus, ele é Deus, ele deve ser adorado. O Espírito Santo, que é algo mais difícil, talvez a gente não pense muito, mas ele é Deus também. Ele tem vontades, tem emoções, ele pensa, ele age. Ele é o próprio Deus e deve ser adorado também. Assim como Deus Pai, ele também é adorado. Então a gente tem que parar às vezes de pensar, a palavra tá Pai, Filho, e a gente pensa já no meu Pai. E aí o natural é a gente pensar, tá, meu Pai, ele é assim, assim. Aí você pensa nos pecados dele, aí você pensa, nossa, o Pai, não tem palavra melhor não. Eu tinha um amigo que ele tinha muita dificuldade com o fato de ser Deus Pai, porque ele teve um pai que batia nele, não era presente, bateu na mãe e depois se divorciou e fugiu. E para ele, o fato de ser pai era
peso, porque pra ele a mãe foi o pai, a mãe foi a mãe que se fez presente na vida dele. Não foi Deus Pai. Mas a gente tem que lembrar que Deus Pai, ele é Pai, de verdade, aquilo que realmente deveria ser sido Pai. De que Pai não é aquele que passa a mão na cabeça, é aquele que vai falar assim, filho, você fez errado, você vai lá e você vai pagar. Mas eu vou estar com você, você é bom, eu vou te amar, mesmo você pecando. Mas você vai pagar por isso. É justo. Tá? Ficou claro, Trindade? Alguma dúvida? Bem, Sempre vai haver dúvida, né? sempre vai ter dúvida, mas... Deixar sempre claro. Certo. Bom, Tá, o último ponto, passei rápido, Trindade, né? Olha lá, os decretos de Deus, tá? Esse aqui vai ser mais polêmico, tá? Efésios 1, 1 a 11. Não, Efésios 1, versículo 11 só, desculpa. Aí, quem achou pode ler aí, por favor. nele, digo, por quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Isso. Então a gente vê que Deus, ele faz as coisas de acordo com a vontade dele, ele é soberano sobre tudo. E a gente vai chegar no terceiro ponto, que é os decretos de Deus. Que, vamos dizer, que é praticamente dizer a soberania de Deus de uma forma mais bem ampliada, tá? Decretos, eu quero separar meio duas coisas. Decreto nada mais é que uma outra forma de dizer vontade de Deus. A vontade, e eu preciso separar em duas vontades: vontade revelada e vontade absoluta de Deus. O que muitas vezes acontece, não sei se você já fizeram, você pode falar que sim, mas quem é que já orou falando assim: Deus, seja feita sua vontade, qual que é a sua vontade sobre isso? Não, todo mundo faz isso. Qual que é a sua vontade sobre aquilo? Gente, sou bem sincero, óbvio, você deve orar pedindo para que seja feita a vontade de Deus, mas você não precisa saber. A vontade absoluta de Deus, ela vai ser feita, independente de você querer ou não. Ele vai ser feito. Se você não quer, vai ser feito. Se você quer, melhor ainda, vai ser feito. Agora, ficar remoendo, falando assim: ah, Deus, para onde eu devo ir? Ah, eu devo ir para tal lugar? Eu devo ir para tal lugar? E isso às vezes vai causando uma ansiedade da gente querer saber aquilo que Deus só pertence a Deus. Deus não revelou sua vida, o que você tem que fazer, o trabalho, o lugar onde você vai morar. Ah, você vai morar aqui em 2011, depois você vai morar em outra casa em 2020, aí depois em 2030 você vai para outra cidade, ou até para alguns vai mudar de país, que é o sonho de alguns, de morar nos Estados Unidos. E aí você quer saber a vontade de Deus absoluta, aquilo vai acontecer. Gente, o que é absoluto vai acontecer independente de você queira ou não. Se o Mário ia casar com a Júlia, ele só foi da vontade de Deus. Agora, ele sabia que ia casar com a Júlia? Não, ele só soube no momento que casou, porque foi da vontade de Deus. Se não fosse... indícios, mas... Óbvio. ela desiste. Óbvio. Então, Mas não desistiu. Foi da vontade de Deus. Agora, a vontade revelada de Deus nos mostra aquilo que a gente deve, o modo como a gente deve agir, o modo como a gente deve pensar e confiar nele. Então, se Deus diz para você fazer tais coisas, não mentir, não adulterarás, adorar somente seu Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, buscar agradar a Deus, viver em comunidade na igreja, são vontades reveladas de Deus que a gente deve olhar e obedecer. E está bem claro na nossa mente. Se a Bíblia diz para a gente não mentir, a gente não vai mentir. Então, quando você tiver um trabalho e tiver uma questão que você precisa mentir, Você não precisa. você não precisa. Você não deve. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus na sua vida. E às vezes a gente fica pensando muito naquilo que... da vontade absoluta de Deus, que esquece de pensar naquilo que é revelado. Você precisa pegar e ler a Bíblia para entender qual que é a revelada de Deus. Então, a vontade absoluta, a gente nunca sabe, mas sempre acontece. Vontade revelada,
A gente sabe. Pega a Bíblia e lê. Tá? Beleza. Os decretos de Deus são impossíveis de ser frustrados, tá? Tudo que Deus faz, tudo que Deus quer, ele vai acontecer do modo que quer. Sobrepõe-se aos propósitos humanos, ou seja, você não muda Deus. Deus é que muda você. Então as coisas acontecem porque Deus quis. Sendo perfeito, não sofre alterações, subsistindo para sempre. Então, aquilo que Deus queria sempre acontecer, e isso envolve também os atributos dele, quando envolve que ele é eterno, de que ele é sábio, ele é santo, justo, ele é onipotente, onipresente, ele é atemporal, ele está fora do tempo, ele sabe tudo que vai acontecer, mas ele sabe porque ele fez que tudo acontecesse da forma que ele queria. E a soberania de Deus está em tudo também. Todos os atributos de Deus vão estar ligados, assim como o amor de Deus está ligado com tudo, a soberania de Deus está ligado com tudo, a onipotência de Deus vai estar ligada com tudo, e nisso a gente vê que Deus ele é bom, que a vontade de Deus é a melhor para minha vida, porque a gente pega versículos como se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, então tudo que ele está fazendo agora é para o meu bem. Então se eu tenho certas coisas que foram colocadas na minha vida, Deus colocou para o seu bem, para você aprender. Aí a gente acontece, né? Eu lembro quando eu fui trabalhar lá no Miguel, e aí, por exemplo, mexer com ligação de cliente é um negocinho muito chato, sabe? Mas que eu tive que olhar para aquilo dali. O Oliver tá rindo porque ele trabalha com isso, ele sabe que é chato pra caramba. Mas às vezes Deus põe isso na sua vida pra você aprender a lidar com algumas pessoas. E eu tive alguns clientes que, nossa, eram enrolados, você tinha que ter paciência, você tinha que orar. E você olha, eu olho agora e falo assim, foi bom, Deus me ensinou muita coisa através disso. E foi pro seu bem, por mais que você não queira. E às vezes, que nem o Mário falou, você quer colocar as coisas, Deus faz as coisas do seu jeito, mas esquece que Deus é fiel a Ele mesmo, Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele quer, porque Ele sabe o que é bom pra você, Ele sabe o que é melhor pra você. Você não sabe o que é melhor pra você. Isso a gente tem que ter claro na nossa mente. Nosso coração é enganoso, a gente não sabe o que é melhor. Então se alguma coisa aconteceu, é porque Deus queria. Então isso envolve, a vontade de Deus envolve todas as coisas. Quando a gente pensa em criação, Deus criou tudo do jeito que Ele queria. Assim como na queda, a natureza foi submetida à vaidade. Ou seja, a natureza não é do jeito que Deus queria que fosse, planejou. Aí, deixa eu refazer de novo a minha formação. Tá? A natureza não é perfeita, boa, como Deus havia criado para ser hoje. Hoje ela é assim por conta do pecado do homem, que corrompeu tudo e todos. Não somente ele mesmo, como também a natureza. Os animais, as árvores, tudo acabou sendo corrompido por conta do pecado do homem. E quem fez isso? O próprio Deus que fez isso. Ele que submeteu. Pega aí, ó. Vamos lá em Romanos 8, 19 a 21. Ó, vou ler aqui. Acharam? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, Deus, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então quem fez a natureza ficar assim? O próprio Deus. Por quê? Foi da vontade dele. Agora, eu entendo ele. Por que ele fez isso? Não. Deuteronômio 29, 29. As coisas cobertas de Deus pertencem a Deus. Conhecê-lo, sim. Compreendê-lo, não. Compreender tudo que Deus faz, porque Ele faz, eu jamais vou entender.
Mas conhecê-lo sempre a cada dia. Cada dia eu vou conhecendo mais Ele. Se eu for estudar Deus é amor, eu vou entendendo o que é amor de verdade. E isso vai envolver eu começar a entender o que é santidade, o que é justiça. E se eu for olhar para cada um, vou estudar só a justiça, vou começar a entender mais Ele, cada vez mais. E olhando em soberania, a que a gente está vendo agora, se eu começar a estudar a soberania e aquilo que Deus faz, eu não vou compreender muitas das coisas que Ele faz, porque Ele faz. Mas eu sei que Ele é bom, Ele é justo, então se Ele fez aquilo, era para o meu bem e é porque é correto. Deus não vai fazer uma coisa má, porque Ele é santo. Mas de uma forma, Ele também é misericordioso com a gente. Ele demonstra a sua soberania. Então quando a gente pensa em controlador, né? Quando pensa no meu bem, às vezes as pessoas têm dificuldade de conciliar o meu bem com o bem do outro. Deus consegue. Deus consegue. Ele consegue me beneficiar sem diminuir qualquer outra pessoa, seja num relacionamento. Por exemplo, eu gosto de... vamos dar o exemplo do Oliver e da Lorena. Tipo, a Lorena, nossa, tem 10 jovens que gostam dela. Uhum. E aí, de repente, o Oliver ora e tal, e aí ele conquista o coração dela pela vontade de Deus. Nossa, os 10 ficaram tristes, que pena. Beleza, isso não é mal. Não há maldade nisso. Deus ele não privilegia um em detrimento de outro, porque o compromisso dele é com o bem de todos aqueles que o amam. Sim. Deus não vai diminuir ninguém que o ama ao te privilegiar ou ao te beneficiar, seja num sorteio, seja, sei lá, de trabalho, qualquer coisa. Então, às vezes a gente tem essa tensão de, nossa, Deus está trabalhando com o meu bem, mas em detrimento do outro. Não. Ele é a fonte de todo bem. Ele pode dar bem para todos sem entrar em conflito. A gente não, nós somos limitados. Eu preciso fazer um bem a um custo, e me custa. E às vezes eu não consigo fazer 2 vezes. Eu preciso tomar decisões, e eu preciso pensar, qual é o melhor bem que eu posso fazer? Se eu tenho um dinheiro restrito, tem milhares de pessoas precisando de ajuda, eu tenho que tomar a decisão. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Deus, ele assume a dele, só que ele não entra no conflito de não ter recursos, porque ele tem todos os recursos e todo o conhecimento para gerir os recursos. Sim. Então, quando a gente pensa nisso, a vida fica muito mais leve e mais fácil, porque Deus tem todos os recursos. Eu vou a Ele, eu não vou às pessoas. As pessoas não têm recursos. O recurso que ela tem vem de Deus. Sim. Então, a soberania de Deus inclui tudo aquilo que eu faço para servi-lo ou para o meu bem, porque Ele é o maior interessado no meu bem. Inclusive quando eu não sou, por exemplo, eu peco, isso não é estar interessado no meu bem. E Ele está mais interessado no meu bem porque Ele me disciplina, Ele me corrige, Ele me atrai. Então, pensando de uma maneira mais expandida, a soberania de Deus engloba tudo aquilo que a gente faz. Não é a gente agindo e Deus vindo atrás corrigindo, igual alguns pais, né? De famílias ricas. O filho é um viciado em drogas, o pai vai e esconde. Não, paga, tá? O filho dirigiu bêbado, bateu, o pai vai lá e cobra, cobra não paga. Deus não é esse tipo de pai. Ele lida conosco, ele não vai corrigindo, ele nos conduz de forma que a gente está no nosso cercadinho. A gente nunca extrapola o limite que ele nos deu de atuação e de responsabilidade. Isso é extremamente confortador, né? Porque a gente erra pra caramba. Então... saber que Deus é soberano, às vezes nos dá uma tranquilidade de entender que se aquilo aconteceu, eu errei, Deus vai castigar, vai me disciplinar, mas é pro meu bem. E muitas vezes o meu pecado vai ser pro bem de outra pessoa, que vai olhar e vai aprender, tipo, não posso fazer isso. Já vi que ele fez isso, não vou fazer. É doido, entende? Quando você começa a olhar, e não precisa olhar para Deus e parar de olhar pra gente. Porque senão a gente fica preso em certas coisas, como por exemplo, a gente achar que uma vida boa é somente quando você tem dinheiro. Não, uma vida boa é quando você tem Deus. Tendo dinheiro ou não, Deus é que é bom na sua vida. Não é o dinheiro. Então, vamos lá.
Na história, Deus foi soberano sobre todas as coisas. A gente tem Isaías 10, quem quiser abrir pode ler, mas eu vou passar rápido. 10 do 5 até o 15, onde a Assíria foi usada por Deus para atacar Israel, e que por ela não entender que ela era um instrumento de Deus para castigar Israel, a Assíria foi destruída por Deus. Então você vê que tudo ainda teve no controle de Deus. Até quem não é cristão está no controle de Deus. Então aquilo acontece hoje no governo. Se um governador entrou, porque foi da vontade de Deus. Não é tipo, não queria, mas permito. Não, ele queria que fosse aquilo ali. E vai ser pro seu bem, porque você vai olhar às vezes o erro de alguém, você vai aprender com os erros de um governador. Ou você vai lidar com as questões que acontecem e vai aprender com esse bem. Então, por exemplo, um versículo bem claro sobre isso é em Atos, quando começa a matar os cristãos, e Jerusalém é dispersa, e o pessoal sai de Jerusalém e vai pregar em Samaria, em Judeia, e pra gente, essa é uma das maiores bênçãos. Deus usou o próprio povo de Israel para perseguir os cristãos que precisavam sair de Jerusalém para pregar o evangelho para quem não estava lá. Porque senão, o que seria da gente? A gente nunca teria ouvido o evangelho, porque senão o pessoal ia ficar preso numa bolha, esperando que todo mundo fosse salvo lá em Jerusalém. Até que também teve gente que começou a pregar em gentil, e isso veio também por conta de perseguição. Paulo era perseguido numa cidade e ia para outra. E ficava indo para outra, para outra, para outra. E ele planejava, mas tudo foi da vontade de Deus. Não foi fora da vontade de Deus que Paulo ficou um tempo lá, e depois foi Apolo, Pedro. Não, Deus queria que fosse daquele jeito, não como fosse. Então se a igreja hoje é desse jeito, é porque Deus quer. Se existe alguém em pecado na igreja, você vê qual é a vontade revelada de Deus. Você vai e fala com ele. Quem chega e quem sai da igreja também é a vontade também é a vontade de Deus. A igreja dele. Exato. Tá? Então a vida da gente. É. Muito mais gente ia sair, não ia sobrar ninguém. E quem ia chegar também. E eu vou entrar no assunto polêmico agora, mas a vida dos indivíduos também é movida por Deus. Então, Judas já foi falado antes que ele ia trair Jesus. E ainda assim, foi e traiu. Não é porque estava escrito lá, traz que Judas ia falar, não vou fazer isso. Está escrito. Não, aconteceu. Foi feito da mesma forma como Deus falou lá atrás em Isaías. E Judas pecou do mesmo jeito, traindo Jesus, e Jesus foi para a cruz, mas tinha que ser desse jeito. Jesus tinha que morrer na cruz, no nosso lugar. Ele tinha que ser o inocente, morrendo pelos nossos pecados. Então o pecado de Judas não foi algo fora do controle de Deus. Deus estava lá, soberano, movendo isso. Agora, uma coisa. Não é porque Deus, na sua soberania, queria que Judas pecasse, que significa que Deus pecou. Ou que Judas foi inocente do pecado dele. Tá? Lembrando, Deus é infinito, minha compreensão limitada. Compreender Deus, nunca. Conhecê-lo, sim. Tá? Então, isso são coisas incompreendidas. Acontece na vida. Eu vou pegar o último texto. Cuidado, assim, Fala. Olhando um ponto de vista meu, eu como ser humano. Se eu vejo uma coisa errada acontecendo, Deus soberano, Deus vai resolver. Deus cuida. Né? Mas cabe a mim também agir contra aquele erro. Óbvio. Ter o discernimento, isso não é bíblico. Você chega para uma pessoa e diz, para você está errado, você tem pecado. Tá. Isso aí é uma coisa que tomar cuidado, porque às vezes a gente Isso. conformamos na soberania. Isso, tá. Vou cortar um pouco aqui, já é 9h55, 5 minutos é o culto, tá? Desculpa a aula longa aí, mas foi bacana. Eu vou só terminar de ler um texto que eu acho que explica bem essa questão, tá? No Romanos 9, do 14 até o 24.
E então diremos o que diremos sobre Esaú e Jacó? Deus escolheu Jacó e rejeitar Esaú. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao homem: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, o tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios, tudo aconteceu porque Deus queria. Deus é injusto? Não. Ele ainda assim é justo e ainda assim é santo. Certo? Beleza? Gente, vou finalizar agora aqui. Deus é um assunto bem complicado, bem denso, e ele envolve todas as suas vidas, tá? Vamos orar então. Senhor, obrigado por esse estudo, obrigado por esse tempo de aprendizado. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai, que o Espírito Santo possa estar entrando no coração deles. Guarde e proteja nossas vidas nesse dia, e que nós possamos entender a importância de conhecê-lo mais e mais, e de cada dia mais querer buscar a Ti, amar mais a Ti, entender o que é amor, o que é santidade, o que é justiça, o que é misericórdia, e louvar o Seu nome, porque o Senhor é grande, que o Senhor nos abençoa, mesmo nós pecando, Pai. Isso que eu oro e peço no Santo Jesus, amém.